Fala pessoal, Ricardo na área. Terminou agora no Beira-Rio, né? O São Paulo perdeu do Internacional de 2-1 de virada. O São Paulo, na verdade, se livrou, né? Tava louco para se livrar desse jogo, pensando já no jogo contra o Flamengo. O Flamengo tomou uma pancada do Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Gabigol expulso. O Flamengo tomou de 3-0. Os dois times com cabeça voltada totalmente pro jogo de domingo da Copa do Brasil, mas o problema é que o Flamengo está em quarto lugar, o São Paulo está em 12º, né? Caiu para 12º agora. E a gente sabe que cair para a zona de rebaixamento ali é ruim de sair. Então assim, o São Paulo está hoje a 7 pontos da zona de rebaixamento. Já começa a incomodar. O Campeonato Brasileiro começa a incomodar. Dorival Júnior colocou praticamente primeiro tempo o time titular, né? Que ele deve colocar no domingo. Provavelmente vai colocar esse time aí, talvez ele coloque o Rodrigo Nestor ali, não sei. Mas era um time forte, né? Então o São Paulo... Nós vamos falar aqui sobre os lances do jogo e tudo, mas a verdade é que o São Paulo estava numa nhaca desgraçada no jogo, né? Os jogadores parece que tinham ficado 10 dias viajando no deserto. Os caras estavam cansados. Você olhava para a cara dos caras no campo, eles estavam cansados, né? 10 dias treinando só e eles estavam cansados no jogo. Impressionante. É lamentável, né? A posição dos jogadores. O Internacional jogando uma final de campeonato e o São Paulo correndo atrás da bola o tempo inteiro. O Internacional começou o jogo pressionando o São Paulo até os 15 minutos do primeiro tempo. O São Paulo deu um chute a gol aos 14 minutos com o Caio Paulista, né? Um chute de direita para fora, longe. E até os 14 minutos o Internacional só não fez o gol porque o São Paulo totalmente atrás, marcando e não saía, né? Não conseguia trocar passe. O único jogador que estava tentando correr com a bola era o Lucas. O resto estava... fazer jogada, né? O Wellington Rato isolado na ponta direita, não tinha aproximação, os jogadores passados, não tinha um toque de bola, o Pablo Maia errando passe demais, né? Errou uns 2 passes ali na frente da área, que quase que o Internacional faz o gol. Então o São Paulo jogou mal demais no primeiro tempo. Depois dos 20 minutos, o São Paulo começou a dar uma equilibrada, mas mesmo assim uma equilibrada com toque de bola inofensivo, né? Não tem jogada, profundidade o time do São Paulo, né? Primeiro tempo inteiro sem profundidade, não tem uma jogada de gol. A única jogada que o São Paulo fez de gol foi com o Caleri, que acertou uma cabeçada, depois um escanteio, uma cabeçada na trave. Conseguiu levar perigo contra o Internacional, foi bola alçada na área, bola levantada. Toque de bola mesmo, o São Paulo não levou perigo nenhum contra o Internacional. Praticamente não chutou no gol, né? Enquanto o Rafael trabalhou o jogo inteiro. O São Paulo achou um gol de pênalti, né? Porque o goleiro do Internacional estava desde o começo do jogo louco para fazer uma lambança ali, fez. O Alisson aproveitou, antecipou, ele derrubou o Alisson na área, fez o pênalti, o Caleri bateu mal o pênalti também numa nhaca desgraçada, né? Bateu mal o pênalti no meio do gol, fraco, e o goleiro aceitou. E aí o São Paulo virou o primeiro tempo 1-0, mas aí voltou pro segundo tempo da mesma forma, mal, né? Andando no campo e aceitando o jogo do Internacional. Em nenhum momento o São Paulo se impôs no segundo tempo. O Inter fez o que quis, né? E fez tanto que acabou fazendo gol aos 13 minutos. Jogada, um bate-rebate dentro da área. Se eu não me engano, acho que foi o Diego Costa, cabeceou a bola. Ele estava sozinho, cabeceou a bola para o meio da área, sobrou para o jogador do Internacional. Ele estufou a rede do Rafael. E a partir daí o São Paulo parou no campo. Já estava mal, né? O Patrick Lanza entrou mal no lugar do Caio, muito mal. Tava parado durante um tempo, mas, poxa vida, né? Dá para pelo menos ter vontade no campo. E aí o São Paulo foi se entregando, o Internacional pressionando, e chegou uma hora que não aguentou, né? Aí, no segundo gol, o lateral esquerdo do René do Internacional pegou uma bola sozinho. Eu nunca vi um jogador pegar uma bola tão livre assim. Pegou uma diagonal, o Rafael pulou atrasado
Se a gente reparar na jogada, ele pulou atrasado na bola, e aí o Inter fez o segundo gol, e aí virou aquela história da substituir aqui, tira daqui, tira de lá, sai o Luciano, entra Rodrigo Nestor, sai o Calera, entra o Pato. Aliás, o Pato entrou aos 30 faz esse tipo de substituição, ele tá mostrando assim, ó, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Porque substituir o Caleri pelo Pato com uma chuva daquela, né? Frio, ele põe o cara aos 36 minutos do segundo tempo no campo, é tipo assim, meu, não sei mais o que eu tô fazendo no campo. Então, o São Paulo jogou mal de novo, ressuscitou o Internacional que não ganhava fazia 10 jogos, ou seja, 3 meses sem vencer. O São Paulo ressuscitou o Inter ganhou do São Paulo de virada, né? E sem explicação a atuação do São Paulo, porque o São Paulo estava com um time, uma escalação boa para fazer um jogo razoável e jogou mal demais. Jogadores lentos, o São Paulo trocava passe lento, o jogo inteiro lento, né? E o segundo tempo foi uma vergonha. São Paulo passou mais um jogo fora que o São Paulo não consegue nem empatar. Mais um jogo que o São Paulo perde fora de casa. O Dorival precisa colocar na cabeça dos jogadores que precisa ganhar a Copa do Brasil porque está na final. Mas se não jogar o brasileiro, vai cair para a segunda divisão. Isso aí é tão ruim quanto não ganhar a Copa do Brasil. Aliás, é pior, né? Cair para a segunda divisão do brasileiro. Então, o Dorival precisa colocar isso na cabeça do jogador, porque os jogadores não entram sem vontade no campo. Você vê na cara deles que não tem vontade. E quem entra no segundo tempo, entra pior ainda. Então, agora, São Paulo vai se preparar para o jogo contra o Flamengo. Esperamos que os jogadores tenham um empenho melhor, né? E, já passou aí 10 dias treinando, vai treinar mais agora. É complicado, viu, pessoal? Mas a verdade é que o São Paulo precisa focar agora total no Flamengo. Preocupado, eu fico muito preocupado com o São Paulo fora de casa, né? Vai jogar com o Flamengo agora no Maracanã. E esperamos que o Dorival arme o time com o Luciano, né? Que ele não invente moda de colocar o Wellington Rato e o Nestor e deixar o Luciano no banco. O Luciano precisa jogar essa final, ele é jogador de decisão e o Dorival precisa escalar bem o time e o time precisa entrar com vontade, precisa entrar mordendo, precisa fazer jogada, né, de contra-ataque para poder ganhar do Flamengo no Maracanã ou no mínimo empatar o jogo. São Paulo não pode pensar em perder o jogo contra o Flamengo. É ruim esse clima que foi criado hoje entre São Paulo e Internacional, porque os jogadores ficam com aquilo na cabeça, né? A gente só perde fora, fica aquele clima ruim no vestiário, o clima ruim no treino. Porque o São Paulo não está fazendo gol quando quer fazer, não consegue fazer. Então é preocupante isso aí. Não adianta o São Paulo jogar mal no Maracanã e depois querer reverter. E a gente já falou várias vezes sobre isso. Não adianta querer fazer... eu vou lá no Maracanã, jogo mais ou menos, e aí no Morumbi eu reverto com o Morumbi cheio. Não reverte. Não reverte. Pode cair no Marapuca lá no Maracanã e não reverter no Morumbi. Né? Então, o São Paulo precisa focar agora total nesse jogo aí. E o Dorival colocar na cabeça desses jogadores aí que precisa fazer uma boa atuação fora de casa. Não dá para jogar, não cabe mais jogar fora mal desse jeito como tem jogado. Todos os jogos. São Paulo não ganha fora, não ganhou no Brasileiro fora até hoje. Então é preocupante isso aí, pessoal. Preocupante, mas a gente vai estar aqui, vamos essa semana aí... fazer os nossos vídeos aqui e a gente vai informando vocês, beleza? O vídeo de hoje fica por aqui, quem puder deixar aquele like pra gente, a gente agradece. Grande abraço, até a próxima.